Eu sou Josiane Coutinho, estamos aqui no Café na Vila e hoje nós temos uma pessoa muito querida para conversar conosco, que é a doutora Carla Pinheiro. Ela é clínica médica e eu tenho o prazer de trabalhar com ela já há mais de 10 anos e ela está aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o trabalho dela. Bem-vinda, Carla. Muito obrigada pelo convite, de estar aqui agora e de estar trabalhando junto com você nessa clínica maravilhosa. Eu me sinto uma pessoa privilegiada. A gente está nesse projeto do Café na Vila e a cada pessoa que vem conversar conosco é sempre uma alegria para mim, porque são pessoas queridas, pessoas que eu trago no coração mesmo, e isso é um privilégio. A gente poder trabalhar com quem a gente admira, com quem a gente ama, é para poucos. Mas mais do que essa admiração que eu tenho pela pessoa que a doutora Carla eu tenho uma admiração pela profissional, né? Já falei com ela que cada vez que eu conheço, ela só se engrandece para mim. E eu não estou aqui rasgando seda tipo Faustão, né? Que a gente fica rasgando seda. Não é isso. É porque, de fato, a qualidade, né, técnica que ela tem é rara. E eu que trabalho há muitos anos no hospital, eu conheço e conto nos dedos os profissionais em que eu, de fato, confio. E eu acho que uma coisa que é um diferencial é o fato de você ser intensivista. Eu penso nisso, isso é um diferencial. O médico que trabalha dentro do CTI, ele tem uma percepção diferente das pessoas. O médico não são áreas distintas, mas eu acho que quem passa pelo CTI consegue ter uma visão mais completa, mais fechadinha do processo de saúde e do processo de adoecimento. E aí, a Carla trabalha aqui com a gente como clínica médica, né? E a gente estava discutindo esses dias, e o que motivou a gente vir conversar aqui é que as pessoas não sabem usar o clínico geral, né? Fala um pouquinho para a gente do que o clínico geral pode nos oferecer para a nossa saúde. Na verdade, hoje, né, no mundo da medicina, com a tecnologia, com a chegada de exames, as pessoas querem muito procurar e buscar só a especialidade por alguma coisa muito específica. E, na verdade, o clínico geral ele tem uma visão, né, muito mais integrativa de todos os sistemas e órgãos, do que você sente. Então, ele pode te direcionar, ele tem capacidade para fazer diagnósticos de especialidade e, quando necessário, te direcionar para o melhor especialista de verdade. Então, assim, o clínico pode te orientar como você conseguir, o que você deve fazer, né, ao longo da vida, ao longo do ano, para você, não seria vigiar a palavra, para você cuidar da sua saúde mesmo, né, no que a gente entenda de saúde como um campo global e não como uma ausência de doença, porque a gente tem essa ideia de que ter saúde é ter ausência de doença, e não é exatamente isso. Eu acho que esse ponto que você trouxe, ele é bacana, porque a gente está acostumado a procurar um médico quando a gente tem um problema. Você falou do especialista, né? Se eu tenho um problema, eu quero o melhor especialista dentro daquele meu problema. E aí o médico ficou muito nesse lugar da doença e não no lugar da saúde. E aí a gente fala muito do check-up, né? Você falou do que a gente tem que fazer ao longo do ano para cultivar a nossa saúde. Na verdade, ao longo da vida, né? Porque o processo de saúde é o que é o ambiente, são as suas atitudes, claro, a sua carga genética e alguma doença que você, porventura, vem desenvolver durante a sua vida. Mas o que a gente cultiva mesmo, os nossos hábitos, eles também têm uma influência muito importante no processo de adoecimento, né, da gente. A gente tem a carga genética, né? Que por isso, quando a gente vai ao médico, o médico pergunta do histórico da família, né? Se tem alguém na família hipertenso, diabético, essa coisa. Então, a carga genética. A gente tem os hábitos de vida, que influenciam bastante, né?
E aí tem um fator que eu boto que é a interrogação, né, que desse meu convívio com os médicos aí de muitos anos, que é como o organismo reage. Isso é uma interrogação, porque você pode fazer tudo direitinho e o teu organismo pode responder ou não. Sim, assim, a maneira que a gente responde ao processo de adoecimento, especialmente as infecções, né, que é uma coisa bem assim estudada e buscada, é importante também, porque cada um tem o seu sistema, né, imunológico mesmo de responder, por exemplo, àquela pneumonia, um exemplo. Você pode responder muito, ficar muito inflamado e fazer uma sepsemia, por exemplo. E você pode responder muito pouco e não se defender. Então, na verdade, o ideal é quando você tem um equilíbrio, né, entre a sua defesa e o seu sistema imunológico te defendendo. Mas muito amplificado e nada também são dois extremos que são ruins. E que a gente não tem isso, assim, a gente não sabe como a gente vai reagir a determinada doença, né? Assim como ao próprio processo de envelhecimento, que é um processo natural do organismo, que algumas pessoas apresentam um envelhecimento cheio de problemas, de perda de qualidade de vida, e outras pessoas adoecem maravilhosamente bem, né? Isso é uma coisa que a ciência e a medicina têm se debruçado muito para conseguir responder esse X da questão. O que está ali nessa balança fazendo tender mais para um lado e para outro? Dentro do que a gente sabe, o que a gente pode fazer e onde a clínica médica nos ajuda para que a gente otimize o nosso organismo? Acho que talvez isso... Como é que a gente pode otimizar? Na verdade, eu acho que não seria... Não sei se talvez fosse otimizar, mas a gente ter boas atitudes, né? Para a gente, por exemplo, ter um envelhecimento saudável. O primeiro de tudo que eu acho é a aceitação do envelhecimento, né? Porque isso faz parte, todo mundo vai envelhecer. Então, assim, a gente vai ter algumas perdas e vai ter alguns ganhos. A gente até brinca, né? Que a gente ganha ruga, ganha barriga, mas a gente também ganha amadurecimento, sofre menos com algumas coisas. Então, esse é um processo que eu acho que na nossa sociedade hoje a gente luta muito contra isso, né? E não é deixar de se cuidar, mas a gente aceitar esse envelhecimento, porque a gente vai inevitavelmente ter algumas perdas. Né? A segunda é você ter equilíbrio, por exemplo, ter equilíbrio em uma alimentação, não é ter uma alimentação restritiva, nem a loucura dessas dietas, às vezes, que são bem restritivas. Não é isso, mas ter um equilíbrio de alimentação. E, por exemplo, nessa questão de alimentação, eu já puxo, por exemplo, um viés para a questão de dietas hiperproteicas, que são muito assumidas, principalmente pelas pessoas que querem ganhar massa muscular em academia, mas, por exemplo, a pessoa tem um viés para ter cálculo renal, fazendo uma dieta hiperproteica, ela vai ter uma propensão muito maior. Então, às vezes, a gente assume uma dieta dessa, por exemplo, e a gente não sabe a consequência que a gente... agride o corpo, que a gente pode vir a assumir, né? Então, é o equilíbrio. A outra coisa é a prática de atividade física, né? A gente não fumar, né? Evitar o tabagismo, porque a gente sabe que ele está relacionado a N doenças e a um percentual maior de algumas neoplasias, não ter um excesso de álcool. Então, são alguns comportamentos que a gente tem ao longo da vida e que a gente pode vir a ter a consequência dele mais tarde. Então, algumas pessoas pensam, por que eu sofri disso ou sofri daquilo? Algum comportamento desse ao longo da vida pode estar vindo como consequência. Por exemplo, o excesso de sol também, né? Que a gente quer ficar moreno, quer ter marquinha, quer pegar muito sol, e a gente acha que é naquele momento, mas na verdade o excesso de sol é cumulativo, né? É ao longo da vida, e você vai ver quando você está mais velho, por exemplo.
Então, são várias situações que você pode ter ao longo da vida que você realmente pode ter um envelhecimento melhor. Então, o que a gente pode ajudar o nosso corpo? Quando eu falei otimizar, talvez mais nesse sentido, o que eu posso fazer para ajudar o bom funcionamento e o que eu faço que, na verdade, acaba agredindo. Sim. E aí, dentro desses fatores que você trouxe, da alimentação, do consumo moderado do álcool, do fumo zero, da prática de exercícios físicos, de relacionamentos saudáveis, tem um ponto que é o sono. Ah, sim. O sono é muito importante, né? A gente tende a deixar ele meio de lado, mas o sono hoje, cada dia, ganha uma importância assim, maior, né? Até para qualidade de vida mesmo, para a pessoa ser produtiva. Porque a pessoa que não consegue ter uma boa qualidade de sono, um sono reparador, ela não consegue no outro dia ser tão produtiva, ela se sente cansada, ela vai se sentir naturalmente mais estressada, com menos paciência, mais sonolenta ao longo do dia. O que desregula quando a gente tem uma alteração no ciclo do sono? O que desregula no corpo? Eu estou pensando no GH, que foi uma coisa que eu lembrei que a gente produz ao longo do sono profundo, né? A gente precisa entrar em sono profundo para ter a produção do GH. E aí a gente não consegue. Então a gente entra num ciclo também de várias situações ali endócrino-metabólicas, né? Isso, era nisso que eu estava pensando. Existem vários trabalhos hoje, já tem um tempo, que mostram, por exemplo, as pessoas que têm horário de trabalho noturno têm maior sobrepeso do que quem trabalha de dia, porque desregula todo o ciclo metabólico do organismo, então, que é uma das situações, né? Então, existem alguns trabalhos que pontuam isso, e o que levou, inclusive, algumas empresas a fazerem rodízio dessa questão de trabalho, né? E não ficar só no horário noturno. Só aquele grupo, eles fazem rodízio, né? Tem várias empresas hoje que adotam essa prática. Mais ou menos isso. Assim, eu acho que a gente explora pouco a medicina nesse sentido da prevenção, da qualidade de vida, do bem-estar e de conservar um equilíbrio no nosso corpo, ou pelo menos fazer o que está ao nosso alcance, porque muita coisa a gente não vai ter gerência, mas tem coisa que, se a gente age no tempo certo, se a gente vai ao médico certo, que eu acho que talvez aí que a clínica geral, como você começou a falar, seja o diferencial, porque às vezes as pessoas não sabem a quem procurar, ficam rodando, vão a vários profissionais e às vezes até descobrem, fazem os achados, como vocês dizem, né? Descobrem uma coisa ou outra, mas não conseguem organizar essas informações e perdem a oportunidade de um tratamento no tempo certo. Eu acho que passa muito pela questão do conceito, né? Do que seria saúde, que a gente tem o conceito mais inovador de saúde, não é uma ausência de doença, é você ter, claro, a ausência de doença, mas você está em uma forma física, emocional, espiritual equilibrada. Esse é um todo, né? E a segunda parte é que, com a tecnologia, com o aprimoramento das terapias, com tudo isso, a gente tende, porque é uma tendência mesmo, a esquecer que o corpo ele é todo interligado, né? A gente precisa de alguém, de um profissional realmente que veja o todo. A gente não pode ver só o nosso pulmão, só o nosso coração, só o nosso sistema nervoso. Claro que o especialista é muito importante, vai ser ele que vai direcionar nas doenças específicas, mas a gente precisa ver o nosso organismo como um todo mesmo, e não como parte só, sabe, de uma máquina. Não pode ser dessa forma. Eu acho que a gente precisa ver como um todo, e não só o funcionamento dos órgãos em si, mas essa questão física, espiritual, emocional, a gente realmente tem que estar bem interligado para ter o equilíbrio, porque eu acho que a palavra-chave, assim, é o equilíbrio, sabe, que a gente precisa.
Acho que assim ela conseguiu definir o que é a proposta de cuidado que a gente tem aqui na clínica, né? Do ser humano integralmente. Não sei se a gente pode botar essa forma, mas do ser humano como um ser único, né? Com toda a sua complexidade. Doutora Carla, muito obrigada. Prazer enorme esse dedinho nosso de prosa, né? E peço que as pessoas nos sigam nas redes sociais, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, né? Que a gente possa estar trazendo esses bate-papos, essas doses homeopáticas, essas pílulas de saúde. Obrigada.